Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira por aqui. Como que vocês estão? Tudo bem? Sim ou não? Muitas alegrias, né, na nossa vida, final de semana com a família, curtindo cada um à sua maneira. E é isso que a gente leva daqui, é o amor, né? E principalmente o amor daqueles que estão mais próximos a nós. Deixa eu só melhorar a luz aqui que tá escuro para mim. É que a gente, essa certeza, né, que a gente tem de que a gente tem um lar, de que a gente tem pessoas pelas quais a gente pode lutar por elas e que elas também dão o seu sangue por nós. E isso é que nos dá a certeza de que vivemos da maneira correta, né? Quando nós vivemos dessa forma, quando nós temos a quem entregar o nosso amor. E assim a gente também deve propagar isso. A gente deve fazer a nossa parte, fazer com que esse amor se estenda. Não podemos julgar o amor do outro, a forma como o outro expressa o amor. Muitas vezes não é a nossa forma, né? Não é o jeito que a gente imagina que tenha que ser. Mas nós temos que receber. Receber. E não que a gente tenha que ensinar o outro a amar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes o nosso exemplo, a nossa confiança, o nosso amor que a gente desprende é exemplo para o outro. É uma forma do outro também amar. Então muitas vezes a gente precisa se olhar, né? Ter um olhar para dentro de nós mesmos, entender melhor o que está acontecendo, porque a gente não pode ficar pedindo, né? Carente de um amor que não vai ser correspondido. Às vezes a gente está numa posição de vitimismo, de não de se fazer de coitadinho, mas às vezes a tua dor você quer que ela apareça para o outro, né? E muitas vezes essa forma de expor o seu sentimento, de expor essa sua dor, ela afasta as pessoas. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos, dando tudo que a gente tem de melhor, de sair do vitimismo, de não ficarmos achando que só nós temos que receber, mas vamos sim dar o nosso melhor. Quanto mais nós damos o nosso melhor, mais a gente recebe de volta. Isso é cíclico, isso é natural. Então, às vezes, não vem daquela pessoa que você está esperando. Às vezes, você olha para um filho, olha para a pessoa que está do seu lado, né? Seu marido, sua esposa, e você imagina que tenha pessoas ingratas ao seu lado. Mas não, a vida é cíclica. Às vezes, aquela pessoa ainda não está naquele time, mas o amor está vindo de outras formas até você. Então, dê o seu melhor, independente daquilo que você está recebendo, que você julga que está recebendo. Coloque o seu melhor em tudo que você fizer. Faz com amor, faz para Deus. Seja qual for a atividade. Muitas vezes a gente está numa atividade e a gente se acha insignificante ali naquele momento, né? A gente acha que aquilo não está fazendo sentido, que não está mudando o mundo. Mas não é sobre o que você faz, é sobre como você faz, é como está a sua entrega. Entrega o melhor que você tem. Você não sabe o dia de amanhã. Jesus mora na sua casa. Entrega para Ele. Muitas vezes a gente faz algumas coisas de qualquer jeito, né? Porque como se não fosse afetar ninguém, que isso não vai ser importante para ninguém. Mas olha para Jesus, coloque seus olhos nele, entrega para Ele o seu melhor. Deus está sempre vendo o que você está fazendo. Faz sentido isso para vocês? Me conta aí como que foi o final de semana. Tá todo mundo feliz? Tá entristecido? O final de semana foi bom? Não foi? Conta para mim. Coloca uma palavra aí do que representa o seu final de semana. Como que foi? E hoje eu trouxe aqui exatamente isso.
o tema de hoje, focando aí no nosso emocional, que a gente tem falado, nós entendemos a vida, nós entendemos o outro com a nossa lente. Aí é que está o grande desafio da nossa vida, tirar a nossa lente. Como que está a empatia na sua vida? Como que você tem colocado isso na tua vida? Deixa eu melhorar o som aqui também, que eu tô no fone de ouvido agora que eu lembrei. Como que você tem usado a sua lente? Conta pra mim. Porque quando a gente tira a lente, a gente consegue ser empático. É somente quando a gente tira essa lente que a gente se coloca no lugar do outro. Que a gente para de olhar o outro a partir dos erros dele. Ninguém é os seus erros. Não é assim que Deus nos educa, não é assim que Deus olha para nós. Deus não nos olha pelos nossos erros, senão o que seria de nós, né? O que seria da nossa vida se Ele olhasse os nossos erros, os nossos fracassos e não nos desse uma nova chance? Então, esse é o recado de hoje. É como nós olhamos as pessoas a partir de nós. Vamos tirar essa capa nossa, vamos tirar essa lente nossa. Vamos amar. Porque quando você ama e ponto, você tira a lente. Porque todo mundo tem uma infinidade de coisas boas para entregar. Independente dos erros dessa pessoa, nós também erramos. Nós também temos erros. Imagina se todos olhassem para nós, se direcionassem para nós pelos nossos erros. E não por aquilo que a gente entrega de bom, por aquilo que está no nosso coração. Então faz uma reflexão, olha, sonda o seu coração. Aqueles que têm fé, pede para o Espírito Santo te sondar e te mostrar o que está dentro do seu coração, o que você tem colocado no mundo. Então a gente pedir realmente que a gente entregue o nosso melhor, porque nós temos coisas boas para entregar. E a gente parar de ficar retendo sujeira no nosso coração. Erros dos outros, rancores pelo que as pessoas nos disseram, pelos que elas nos falaram, pelas mágoas que elas nos causaram. Vamos pedir. Isso é emocional, isso vem do coração, isso vem da alma. E uma alma limpa, ela anda leve, ela anda livre. E ela para de julgar, porque o julgamento não nos cabe. Nossa lente é muito suja. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes a gente tenta corrigir, vou dar um exemplo aqui, né, que é mais comum, a gente tenta corrigir os nossos filhos. E aí você fala assim, nossa, mas eu já falei 10 vezes e você não entendeu o que eu tô falando? Já passaram por isso? A gente tem que educar os nossos filhos, mas nós não temos o direito de ficar apontando erros. Educar é diferente de apontar erros. Por que a gente não foca em trazer aquilo que a criança tem de bom, que os filhos têm de bom, em trazer a luz da consciência deles? Olhar para eles e dizer, isso te fortalece, isso é uma força, isso eu te admiro. Quantas vezes você já falou para o seu filho que você admira algo nele? Quantas vezes você já falou para ele ou para ela o quanto você admira algo nele? Não, a gente está sempre focado em ficar pegando os erros e corrigindo. Isso dói na gente. Quando alguém nos cobra e você olha assim e fala, puxa vida, eu fiz uma infinidade de coisas boas e só o meu erro apareceu. Imagine uma pessoa que está em formação, ela ser formada assim. A educação que nós tivemos, né? Nós damos o melhor que nós temos. Mas vamos olhar
Vamos olhar porque é bom, vamos virar esse jogo, vamos virar essa mesa. Vamos colocar o que é bom nos nossos companheiros, nos nossos amigos. Vamos tirar a lente suja, parar de olhar os erros. Como que vai ficar? Vamos ver, vamos fazer a experiência de como isso vai ficar. Como que os relacionamentos vão melhorando. Faz esse teste, vai prestando atenção em como isso vai mudando. A hora que você pensar em reclamar dentro da sua casa, faz uma pergunta. Saia do vitimismo, saia dessa posição de vítima. Quando você for pensar em reclamar de algo, faz uma pergunta. Ou lembra daquilo que você tem que agradecer nesse contexto. Porque geralmente aquilo que a gente vai reclamar tem algo muito além ali por trás, onde a gente tem que agradecer. Onde nós temos que colocar a nossa gratidão em evidência. E a mente das pessoas são diferentes, né? A forma como nós somos criados são muito diferentes. Então nós não podemos nos sentir no direito de julgar, porque eu não vivi o que o outro vivi. Mesmo filhos de pais iguais, histórias são diferentes, sentimentos são diferentes. As mães não conseguem entrar na mente dos filhos, porque isso é uma coisa virtual. O que está lá dentro está informação. Então nós temos que ser realmente exemplos, porque o exemplo fala muito mais do que 1000 palavras. Nós temos que ser exemplo. Aquilo que nós queremos que eles façam, que eles procedam, nós temos que proceder. Nós temos que ensinar e proceder. Então, foca naquilo que está reverberando na vida do outro e valoriza. Vamos fazer esse inverso, né? Esse jogo inverso de não ficarmos mais presos em corrigir e presos sim em olhar o que está reverberando, o que é positivo. Hoje eu separei aqui para nós uma leitura, como sempre eu faço, e ela diz muito, né, sobre julgamento. Está lá em Romanos, eu vou ler Romanos 14, eu vou ler do 7 ao 17. Vou ler 10 versículos hoje, tá? Romanos 14, do 7 ao 17. E depois me falem o que vocês acharam dessa live de hoje, como que isso tocou você, se realmente você tem levado a vida nessa ótica ou se você precisa dessa mudança, se você precisa entrar nesta mudança. Vamos lá, a leitura. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos dele. Porque para isto Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante dele no tribunal. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, não julgue. Deus vai fazer esse papel. Esse papel não é nosso. Não faça seu irmão tropeçar. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto
em não pordes tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas se o teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E todos os dias nós somos convidados a viver o reino de Deus. Isso já tocou no seu coração? Não é depois da morte. Depois da morte é a passagem e é o conhecimento. Nós veremos inteiramente aquilo que hoje é mistério. Mas nós somos convidados a viver aqui o reino de Deus. As parábolas de Jesus, todas elas falam isso. E o reino de Deus, ele é aqui e agora. Mas a gente muitas vezes não quer enxergar isso. Vamos tirar a lente então e olhar para o outro sem perturbação, sem sujeira. Vamos limpar essa lente. O outro tem uma história, nós temos outra, cada um tem a sua história. Cada um aprendeu e aprende com os seus próprios erros. Então não vamos julgar o outro. Os nossos erros, sim, eles podem ajudar o outro a não errar. E isso é um grande ensinamento, né? Assim como nós lemos muitos livros, vemos muitos testemunhos, assistimos vídeos de pessoas falando onde elas erraram, e aí a gente olha para o contexto e fala, não, você já ouviu aquilo, você já criou uma cena na sua cabeça, então você sabe o caminho a não seguir. Então, isso não entra nesse contexto de julgamento, porque aí você está se desfazendo de atitudes erradas. Nós não temos que aprovar atitudes erradas no outro, não é isso que eu estou dizendo, mas nós temos que sair do julgamento. Às vezes uma pessoa errou, ela se arrependeu, ela vive todo o processo desse erro e mesmo assim as pessoas se afastam e não dão aquele carinho, não tem compaixão. E se nós não temos compaixão do outro, nós não somos dignos da compaixão de Deus. Então a gente tem que se olhar todos os dias para a gente viver bem com o outro. A gente tem que olhar para nós mesmos e tirar a nossa lente. Gente, amanhã eu volto com mais um assunto, né, tratado aqui para o nosso emocional, sempre um tema que nos toca, que nos traz aí alguma reflexão, pensamento. E eu tenho colocado todos os dias as minhas orações e meditações lá na minha área de membros. Quem tiver interesse em entrar já está disponível, fica no link da bio. Eu já deixei essa área de membro disponível e ela funciona como um clubinho, né? Então todo o material que eu tiver acesso, tudo aquilo que esses temas de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, eu tenho deixado lá. Então se você tem interesse em entrar para a área de membros, tiver dúvida, se foi no direct, não conseguiu entender, me chama. No direct não, né? Lá no link da bio. Se tiver dúvida, me chama no direct, me manda um recadinho que eu vou te ajudar, eu vou te clarear como que funciona, tá bom? Minha mentoria está em andamento, nós já vamos para o 3º encontro. É uma mentoria para mulheres, então aquelas que quiseram entrar estão tendo uma aula por semana comigo, com instruções para como seguir a semana e sempre focado no desenvolvimento humano. Tem também o grupo de WhatsApp, que eu fechei ele em janeiro,
Então, algumas pessoas entraram e estão tendo acesso a algumas atividades, essas mensagens diárias que eu falei, né, com meditação e boot, eu tenho colocado lá. Então, quem tiver interesse em estar comigo, em estar andando junto comigo, porque esse caminho, ele não tem fim. Só que além dele não ter fim, ele não tem volta. Então, quando você se abre ao autoconhecimento, você vê quanta riqueza você pode descobrir quando você se encontra e quando você se abre ao autoconhecimento, tá? Então, se vocês quiserem, me chamem, eu vou ajudar, eu tiro as dúvidas e a gente vai estar sempre aqui junto, tá? Essa live diária eu tenho feito aqui no Instagram, é para vocês, ok? Tenham um ótimo dia, gratidão pela vida de cada um. Deixa seus comentários lá na live gravada que eu deixo no meu feed. Coloca comentário, curte, compartilha. Chama mais gente para estar aqui comigo todas as manhãs. Beijo grande.